Vamos dar continuidade à discussão que vimos fazendo do texto de Alex Callinicos, cujo título original em inglês é Raça e Classe. Em português, este texto ele aparece na internet sob o título de Capitalismo e Racismo e, em outras páginas, sob o título de Racismo e Capitalismo. Estamos seguindo aqui a tradução em português, razão pela qual estamos utilizando a tradução Racismo e Capitalismo ou Capitalismo e Racismo. Neste texto de Callinicos, no capítulo 3, ele começa a discutir de onde vem o racismo. Discutimos em vídeo anterior os capítulos 1 e 2. Hoje desenvolveremos o capítulo 3. De onde vem o racismo? Callinicos observa que o racismo é característica das sociedades capitalistas modernas. Esta afirmação, diz ele, é central para a análise marxista do racismo, muito embora seja negada pelas correntes do nacionalismo negro ou pelos nacionalistas negros, para quem o racismo não é um fenômeno capitalista, mas sim peculiarmente europeu. Callinicos não seguirá a leitura do que ele chama por nacionalistas negros, e sim a leitura ou a análise que está contida na teoria marxiana e marxista, que para ele não tem nada de europocêntrica. Pelo contrário, é uma teoria que procura compreender a base material do racismo e não reduzi-lo a uma questão de cor. Para Callinicos, a implicação desta leitura que está proposta pelos nacionalistas negros a implicação disso é que o racismo sobreviveria à derrocada do capitalismo e, consequentemente, para erradicá-lo, tornar-se-ia necessário a existência de um movimento negro separado. Para ele, essa visão é equivocada. A natureza do racismo, observa, existe onde um grupo de pessoas é discriminado com base em características que lhe seriam inerentes enquanto grupo, ou que se supõe seriam inerentes a essas individualidades enquanto grupo. O racismo, prossegue, é frequentemente associado a uma diferença na cor da pele dos opressores e oprimidos. Mas isso não é de nenhum modo uma condição necessária para existir o racismo. Para referendar a sua argumentação, ele observa que os irlandeses foram vítimas de racismo na Grã-Bretanha do século XIX, apesar de serem tão brancos quanto os nativos. O antissemitismo moderno, outro exemplo que ele coloca aqui, o antissemitismo moderno é um outro caso de racismo que não é baseado em diferenças de cor. Há um sentido no qual a diferença de cor não é condição suficiente para a existência de racismo. Ou seja, se queremos compreender a questão do racismo, temos que olhar para a questão das classes e não para a questão da cor. No caso dos irlandeses, lembremos, por exemplo, como Marx observa que, ao tratar ou ao atribuírem dimensões negativas aos irlandeses, o capital conseguia um poderoso instrumento para contrapor os trabalhadores ingleses aos irlandeses e rebaixar o valor da força de trabalho. Argumentava-se, à época,
que os irlandeses eram prejudiciais à classe trabalhadora porque aceitavam trabalhar por qualquer salário. E disto, a partir daí, se estabelecia uma ruptura no interior da classe trabalhadora, em vez de se produzir a unidade da classe trabalhadora. Prosseguindo com Callinicos, ele observa que o que confunde a questão é que a ideologia racista clássica tende a destacar supostas diferenças físicas entre grupos e pessoas, entre grupos de pessoas. A versão teoricamente mais articulada da ideologia racista é o que Peter Fryer chama de a mitologia pseudocientífica da raça. Mitologia esta que floresceu na Grã-Bretanha e, posteriormente, no resto do mundo capitalista desenvolvido entre os anos 1840 e 1940. Esta versão, observa Callinicos, assumia que a humanidade estava dividida em raças, cada uma delas baseada em características biológicas distintas, e que a dominação do mundo pelo imperialismo ocidental refletia a superioridade inerente das raças brancas sobre as demais no processo de seleção natural. Portanto, através da cor e através da presença do europeu no mundo, se procurava legitimar o porquê o racismo existia. Se contrapunha uma raça superior a uma suposta raça inferior. Portanto, uma suposta raça superior a uma suposta raça inferior. Diferenças raciais, prossegue ele, são inventadas, isto é, emergem como parte de uma relação de opressão historicamente específica para justificar a existência desta mesma relação de opressão. A diferença, a diferença racial, ele vai observar que há, no entanto, uma diferença entre a opressão racial e a opressão religiosa. E por que haveria esta diferença? Há esta diferença porque, no caso da opressão religiosa, é possível se mudar a crença religiosa. Observemos, por exemplo, como que os judeus, para se inserirem na sociedade alemã, abandonavam o judaísmo e adentravam ao cristianismo. Eram os chamados cristãos novos. Já no caso da cor, é impossível mudar a cor. Quem nasce branco, continua branco. Quem nasce negro, continua negro. Daí que há uma diferença, segundo Callinicos, entre a forma de opressão racial que está dada pela cor e a forma de opressão religiosa, aquela que está dada pela crença. Nesse sentido, não há saída para a opressão pelos membros da raça subordinada, uma vez que eles não podem mudar de cor. Agora, essa forma de opressão é peculiar às sociedades capitalistas, ou seja, a opressão calcada na cor é peculiar às sociedades capitalistas. Deve ser diferenciada de uma característica difundida nas sociedades pré-capitalistas, notadamente os preconceitos contra estrangeiros. Aqui também ele está mostrando a particularidade do racismo baseado na cor. Ele vai dizer, havia um preconceito na Idade Média, mas não era um preconceito arraigado, centrado na cor, e sim um preconceito contra o estrangeiro, uma vez que aquelas sociedades extremamente fechadas, fundamentalmente ancoradas no campesinato, viam com suspeição a presença daqueles que não pertenciam àquela determinada estrutura social ou àquelas determinadas comunidades de camponeses.
ou aquela estrutura do campesinato. Dirá ele, essa forma de opressão, que é a opressão baseada na cor, é peculiar às sociedades capitalistas. Deve ser também diferenciada de uma característica difundida nas sociedades pré-capitalistas, notadamente os preconceitos contra estrangeiros. A maior parte das pessoas, antes do advento do capitalismo industrial, era formada por camponeses que viviam em pequenas comunidades rurais. A pobreza das comunicações na época significava que o contato com pessoas de fora de um raio extremamente limitado era muito raro. O resultado era frequentemente um envolvimento intenso, quase sufocante, com a vida dos demais membros da comunidade, combinado com uma profunda ignorância e suspeita dos estrangeiros. O que o sociólogo Zygmunt Bauman chama de heterofobia, ressentimento da diferença, não é a mesma coisa do racismo moderno. E prossegue Callinicos. Em um mundo que se vangloria da capacidade sem precedentes de melhorar as condições humanas, reorganizando os assuntos humanos em uma base racional, o racismo manifesta a convicção de que uma certa categoria de seres humanos não pode ser incorporada a essa ordem racional, qualquer que seja o esforço. Esta última passagem ele extrai de Zygmunt Bauman. Para Callinicos, o que é notável sobre as sociedades escravistas e feudais da Europa pré-capitalista é a ausência de ideologias e práticas que excluíam e subordinavam um grupo particular sobre a base da sua inferioridade inerente, ou seja, sobre a base da cor. Esta questão não está posta nos períodos pré-capitalistas. Prossegue ele, observando que Frank Snowden Jr. disse que o intercurso social entre negros e brancos não fez surgir entre gregos e romanos os preconceitos de cor de certas sociedades ocidentais posteriores. Os gregos e romanos não desenvolveram teorias de superioridade branca. Observa ainda, recorrendo desta vez a Martin Bernal, que, para os românticos do século XVIII e XIX, era simplesmente intolerável que a Grécia, a qual era vista não só como epítome da Europa, mas também como a sua infância pura, tivesse sido o resultado da mistura de europeus nativos e de colonizadores africanos e semitas. Portanto, o modelo antigo tinha que ser derrubado e substituído por algo mais aceitável. Ou seja, muito embora todas as evidências revelem que não havia preconceito de cor na Roma antiga e na Grécia, desenvolveu-se posteriormente a ideia de que esta leitura ou estas observações não procedem, sobretudo porque seria inaceitável pensar que a sociedade europeia, supostamente tão evoluída em relação aos outros povos, pudesse contar com outras cores ou com a formação de indivíduos pertencente a outras cores que não aquela que fosse a branca. Daí, ele está resgatando aqui como que os românticos do século XVIII e XIX procuraram contestar esta ideia de que, nas origens do mundo ocidental, estiveram imersas também individualidades de outras cores que não a branca. Daí ele colocar que para os românticos do século XVIII e XIX era simplesmente intolerável que a Grécia era a qual era vista não só como epítome da Europa, mas também como a sua infância pura,
tivesse sido o resultado da mistura de europeus nativos e de colonizadores africanos e semitas. Ora, isso aqui, para estas leituras do século XVIII e XIX, era uma impossibilidade. Daí que o modelo antigo tinha que ser derrubado e substituído por algo mais aceitável que legitimasse a ideologia racial da cor. Callinicos observa que Heródoto enfatizava constantemente a dependência dos gregos em relação às influências africanas e asiáticas, afirmando, inclusive, que a religião grega teve suas origens no Egito. No entanto, a crença expressa mais sistematicamente por Heródoto na dívida histórica dos gregos aos seus vizinhos africanos e asiáticos é continuamente contestada, muito para sedimentar a ideologia da superioridade racial e mesmo demonstrar que já na antiguidade clássica havia um preconceito baseado na raça. Callinicos prossegue suas considerações observando que nas sociedades feudais que emergiram na Europa Ocidental após a queda de Roma, as classes dominantes identificavam-se como seguidores de uma religião particular, o cristianismo. Portanto, a identidade não era dada pela raça, mas era dada fundamentalmente pela fé. Eram diferenças de fé que contrapunham fundamentalmente os indivíduos, ainda que por debaixo destas diferenças de fé se encontrassem razões econômicas. São diferenças de fé que motivarão, por exemplo, os cruzados a procurarem lutar contra os invasores que eles consideravam bárbaros ali na Península Ibérica, por exemplo, a luta contra os mouros. Lembrando sempre que a leitura de Engels será de que, por debaixo das questões religiosas, escondem-se, em última instância, questões econômicas. Mas, do ponto de vista superficial, a religião mobilizou estes indivíduos cristãos contra aqueles que eram os não cristãos. De qualquer maneira, o preconceito que se estabelece neste processo tinha como um elemento evidente não a cor, e sim a religião. Portanto, as diferenças de fé. Prossegue Callinicos observando, portanto, que a ferocidade da luta que envolveu o embate entre cristãos contra os seguidores de Maomé, portanto, contra os seguidores do islamismo, a ferocidade da luta que foi travada não foi uma luta racial. Conversões de uma fé para outra ocorriam algumas vezes. Durante as cruzadas, os governantes cristãos e muçulmanos, além disso, realizaram alianças com frequência. Portanto, se um muçulmano que não tinha a cor branca decidisse virar um cristão, a sua cor não era impeditivo para que isto acontecesse. Observa ainda que seguidores de outras fés que não a fé dominante eram frequentemente discriminados ou perseguidos de vários modos. Os exemplos mais notáveis, no caso da cristandade medieval, foram talvez os massacres muito comuns de judeus na época da Primeira Cruzada, no final do século XI, e o extermínio dos catars de Languedoc, no começo do século XIII. Contudo, as perseguições religiosas desse tipo não eram o mesmo que opressão racial. Talvez isso seja melhor salientado pelo caso dos judeus. E prossegue ele, o que Hannah Arendt chama de a suposição de um antissemitismo eterno, segundo a qual explosões não necessitam explicação especial porque são consequências naturais
de um problema eterno é bastante difundida. Nessa visão, o Holocausto ocorre simplesmente como o último caso de 2000 anos de antissemitismo. Mas, como assinala Zygmunt Bauman, enquanto na Europa pré-moderna os judeus estavam em uma posição particularmente vulnerável por causa de seu status como outsiders religiosos, isto não impedia a sua acomodação à ordem social prevalente. Em uma sociedade dividida em estados ou castas, prossegue Bauman, os judeus eram apenas um estado ou casta dentre muitos. O judeu individual era definido pela casta à qual pertencia e pelos privilégios ou fardos que a casta desfrutava ou suportava. Mas o mesmo se aplicava a todos os outros membros da mesma sociedade. Callinicos, a partir destas observações, considera que o antissemitismo moderno desenvolveu-se no século XIX, tendo como pano de fundo o colapso dessa ordem hierárquica de estados, que tratava o judeu não como um outsider religioso, mas como um membro de uma raça biologicamente inferior. Foi a emergência do antissemitismo racial que fez a solução final nazista concebível em termos ideológicos, concebível para os nazistas em termos ideológicos. Nas palavras de Arendt, os judeus foram capazes de escapar do judaísmo religioso através da conversão. Do judaísmo racial, não houve escapatória. Callinicos conclui este capítulo 3 observando que os judeus adquiriram esse rótulo como um resultado da ideologia racial que foi construída como uma justificação para o domínio europeu do resto do mundo. Observemos que ele está falando justificação e não justificativa. Não era legítimo esta argumentação. A tentativa dos nazistas de exterminá-los, ou seja, exterminar os judeus, não foi, portanto, a última expressão do que um autor chama de o ódio mais antigo, e sim uma consequência das profundas tensões no coração do capitalismo moderno. Portanto, a questão religiosa converteu-se no capitalismo moderno uma questão racial no mundo capitalista. Com estes elementos, Callinicos encerra este terceiro capítulo e avança para o capítulo 4, no qual estabelece a relação entre escravismo e desenvolvimento capitalista. Essa discussão, no entanto, deixamos para um próximo vídeo, para uma próxima oportunidade. Espero que tenham gostado desta rica discussão de Callinicos até o momento. Como sempre, encaminhe suas considerações positivas ou negativas, a fim de que sempre possamos procurar melhorar nosso trabalho, que de nossa parte continuaremos aqui trazendo estes textos instigantes que possam contribuir com a reflexão das jovens gerações de estudantes, assim como das antigas, e também para jovens gerações de pesquisadores, assim como para as antigas gerações de pesquisadores. Até uma próxima.